Núbia, boa tarde. Helmar Raposo, boa tarde. Sejam bem-vindos. É a primeira vez que eu vejo o nome de vocês, assim como o do Valdemir, a Dirce, antiga amiga. Rony, meu filho, está chegando. Ô Regina, que saudade, Regina. Espero que você esteja bem, Regina. Estou aguardando seu telefonema. Luciano entrou. Lenice. A Núbia sempre me ouvia na rádio. Obrigado, Núbia, pela audiência. E agora aqui um novo canal pra gente. Francisca. Carlos Félix, boa tarde. Eliane. O pessoal está chegando, daqui a pouco o nosso convidado, o Rabino, deve pedir licença para entrar. Estou guardando o sinal dele. Elmar. Ívria chegou, boa tarde, Ívria, oi. O nosso convidado de hoje é o Rabino Gabriel, da Sinagoga de Ipanema. Homem muito esclarecido, tem um ponto de vista, obviamente, religioso, que pode ser instrutivo e positivo para todos. Avisando que na próxima sexta-feira a nossa live é com a doutora Andréia Bacelar, presidente da Associação Médica que trata de problemas de sono, neurologista, filha do meu falecido e grande amigo, o Dr. Carlos Bacelar, irmã também do Dr. Oscar Bacelar, que já participou aqui com a gente numa live muito boa, ele neurologista. Então, sexta-feira, aprontem-se, doutora Andréia Bacelar. Ela é muito competente. Vamos ver como a pandemia afeta especialmente o sono, que é a especialidade dela. Marisa entrou. A Núbia diz que conhece o nome do Dr. Bacelar, que ele tinha uma clínica na Tijuca. Continua a clínica agora sob a direção da doutora Andréia. Rônia, José Maurício e Marissa são seus amigos? Estão na sala aqui. A Marissa está cumprimentando o Rony. Rosana entrou. Nilza, querida aluna, entrou também. Lena, Vitório Melli, o meu irmão Eduardo também entrou.
Vamos aguardar mais um pouquinho a entrada do nosso convidado, o Rabino Gabriel. A Núbia pergunta quem será na minha live na sexta-feira. Acabei de falar, Núbia. Doutora Andréia Bacelar. Elisete entrou. Bem-vinda, Elisete. A Regina Amélia entrou. Seja bem-vinda. E na próxima terça-feira, quer dizer, daqui a uma semana, a participação vai ser de alguém que foi indicado pela Regina Amélia, que é o Padre Sérgio, muito carismático, muito gentil, da igreja de Santo Afonso. Então, hoje é um rabino, na outra semana vai ser um padre. Eu estou me cercando por todos os lados. Vai que, né? Pelo menos eu vou ter passagem garantida por aí. O rabino está chegando, sinagoga entrou, daqui a pouco ele vai pedir para visualizar e vamos começar a nossa live. Rabino pontual. Vocês podem perguntar ao Rabino à vontade, um homem esclarecido toda a vida, eu andei pesquisando sobre ele. Ele é fera. Brenda entrou. Aliás, foi a Brenda que me indicou o Rabino. Boa tarde, Brenda. Eu estou aguardando o Rabino. Já pediu. Não foi o Rabino que pediu, não. Estou aguardando o Rabino pedir para visualizar. Ah, não, foi sim. Eu estou misturando aqui. O Rabino já está entrando. Rabino. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Muito obrigado pela presença. Agradeço a sua gentileza no atendimento que o senhor me fez pelo telefone e a gentileza de comparecer aqui. O senhor poderia se apresentar para o nosso público, por favor? Está me ouvindo? Sim, sim. Senhor... Meu nome é Rabino Gabriel Abotbul, eu sou da sinagoga Edmond Safra de Ipanema aqui. Sou paulista, mas já moro no Rio há mais de 30 anos. Tenho minha família aqui e exerço uma série de papéis na comunidade, como professor, rabino, conselheiro, e também desenvolvo muito trabalho com os jovens. O senhor é professor de quê? Mais ou menos da parte, vamos chamar assim, da história judaica, filosofia judaica, pensamento e muitas coisas relacionadas, vamos chamar assim, à vida, não só à religião, né? O nosso objetivo aqui é trazer uma tranquilidade ou informações para quem está padecendo com essa pandemia. Ou seja, todo mundo num grau maior ou menor. O senhor também é professor de Kabbalah? Alguma coisa assim? Sim, sim. A gente também ensina, não é, esses assuntos que são um pouco mais espirituais, etc. Mas não é que tem uma formação específica nisso. A gente fala sobre esses assuntos também, que são os assuntos da parte mais oculta, secreta e profunda, porque eles nos ajudam a entender a nossa própria realidade material, eles nos ajudam a sair um pouco da visão só materialista do mundo e entender o propósito da nossa existência, o objetivo de estarmos aqui na Terra e compreender melhor os elementos que vivem nesse mundo, aquilo com que a gente se relaciona dentro desse mundo. É uma ciência oculta? Não pode chamar isso uma ciência, mas é uma sabedoria que fala dos mistérios do Criador, dos mistérios da criação e dos mistérios da criatura. Então, na verdade, logicamente, existe aquilo que está além da nossa capacidade normal de compreender, só de pessoas muito elevadas, e existe aquilo que pode ser levado para a nossa vida, aplicado no nosso dia a dia. Então, basicamente, eu estudo essa parte que está ligada
nossa aplicação desses ensinamentos no dia a dia, que também é chamada de Hassidut, que é o estudo do Hassidismo, que é essa mensagem mais profunda e essencial, mas de uma maneira que a gente possa absorvê-la e entendê-la e integrá-la ao nosso sistema intelectual, emocional e prático. Eu estava pesquisando um pouco sobre Kabbalah, né, para não ficar no ar falando com o Rabino, e uma coisa me chamou muito a atenção, da similaridade de certos conceitos da Kabbalah com o budismo. O Buda dizia: a dor é obrigatória e o sofrimento é opcional, que nós sofremos porque desconhecemos como funciona a realidade. Isso nas palavras de Buda. A Kabbalah fala mais ou menos a mesma coisa, não é? A gente tem que entender que a fonte de tudo está nesses conhecimentos. Então, logicamente, você tem uma série de coisas que se repetem em vários credos e religiões, vamos chamar assim. Mas é muito importante a gente lembrar que faz parte da vida, mas ela não é um objetivo da vida. A dor não é algo que a gente deve procurar, mas ela existe como parte do processo do nosso crescimento. A gente não veio aqui para sofrer. Não é essa a razão da vinda do homem a esse mundo. Ele não veio para sofrer, ele veio para transformar esse mundo num mundo melhor. Existe aquilo que a gente chama dores de crescimento. Tem as dores de parto para nascer uma criança. Existe aquilo que se chama a nossa insegurança diante de um novo passo na nossa vida, ou até mesmo para decidir um casamento, ou decidir abrir um negócio. Então, isso tudo faz parte da nossa vida, mas não que a gente busque a dor. A pessoa não deve buscar dormir numa cama de faquir, ou procurar rolar no gelo ou na neve, ou coisa do tipo. Ele não deve nem buscar isso como purgação de pecados, mas sim, Deus quer de cada um de nós que a gente enfrente a dor. E cada um escolhe a forma pela qual ele vai lidar com essa dor. Essa busca aí é um martírio, um masoquismo. Né? Eu vou sofrer de propósito, voluntário para o sofrimento. Não faz parte do ideal pelo qual a gente veio à Terra. O sofrimento ele não é uma busca. O que seria? Uma busca. O sofrimento seria o quê? Então, ele é parte do processo que às vezes a gente precisa passar. Muitas vezes, para que a gente dê valor às coisas, a gente precisa passar pela dor da ausência e o sofrimento de perder isso. Muitas vezes, infelizmente, não é? Como a gente fala, pessoas que a gente ama e ama muito, a gente não expressa isso em vida, muitas vezes. Na ausência, por vários motivos, pode ser por causa da pandemia, distanciamento social, ou porque eles já se foram daqui, de repente a gente começa a dar valor. Então, o sofrimento e a dor, de uma certa maneira, nos ensinam a valorizar aquilo que nós possuímos. A escuridão ajuda a valorizar a própria luz. As dificuldades ajudam a gente a valorizar as nossas conquistas. E a dor também nos ensina que a vida não é fácil, que a gente tem que buscar e saber que as coisas vêm não através de um mar de rosas, mas elas são fruto de um esforço árduo e de um trabalho contínuo. O sofrimento é necessário para mostrar que o sofrimento não é necessário. Essa é a minha visão. Né? Não precisa passar pelo sofrimento. Na minha definição... É verdade. Segundo meus conhecimentos psicológicos, o sofrimento é criado por não aceitar as dores da realidade. A dor é obrigatória. Agora, quando a gente começa a lutar contra a realidade, nós vamos perder feio essa goleada. Se até colocar isso um pouquinho melhor, talvez vai ficar mais claro. Nós não temos domínio sobre as circunstâncias da vida, mas nós temos qual vai ser a nossa reação às coisas da vida. Deus nos livre, às vezes a pessoa pegou uma doença. Não é escolha dele pegar aquela doença. Mas como ele vai lidar com isso? Quando uma pessoa tem uma doença terminal, como ele lida com isso? Ele entrega os pontos, ele tenta procurar viver o máximo que ele pode,
ele tenta transmitir uma mensagem positiva. Isso é a nossa escolha. A dor vem, mas como nós vamos lidar com essa dor? Como lidar com uma situação adversa? De que forma nós vamos transformar um limão numa limonada, como a gente fala? Isso depende da nossa escolha. Aí é que está o nosso livre-arbítrio. Os filósofos estoicos, Grécia Antiga, os 2.500 anos mais ou menos, diziam que não é o que acontece que nos afeta, é o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. É isso que o senhor está falando, né? Basicamente, é a nossa reação àquilo que acontece. Vou dar um exemplo mais simples e fácil. Imagine uma pessoa que ela geralmente costuma te irritar. Você colocou na cabeça que aquela pessoa não vai me irritar. Ele é muito chato, ele realmente me tira do sério, mas eu coloquei na minha cabeça, não vai me irritar. Não deu outra. Ele veio, tentou e acabou me tirando do sério. Eu fico chateado com a pessoa ou comigo que de novo perdi o controle. Então, na verdade, eu não estou chateado com aquela pessoa que me incomodou. Eu estou chateado comigo mesmo pela reação que eu tive àquela situação, que eu não consegui me controlar, eu não tive a reação que eu achava mais adequada ou que eu tinha tomado na minha decisão, assim, de cabeça fria. Rabino, eu estou vendo aqui, o senhor tem um fã-clube bom. Aqui, não sei se o senhor consegue ler aí, aqui a Fanny Mercante diz que o senhor é o máximo. Fanny Mercante, da professora da UFRJ. A Brenda Steb também diz que o senhor é o máximo. Então, eu estou gostando aí, ótimo rabino, diz a Brenda. Tá? O pessoal está aplaudindo e daqui a pouco eles vão começar a perguntar para o senhor. Esse pessoal é bom de pergunta, questionamentos bons, inteligentes. A Kabbalah é algo inerente ao judaísmo ou quem não é judeu pode praticar ou estudar a Kabbalah? Então, a gente tem uma série de ensinamentos que são universais. Esses ensinamentos universais não são uma propriedade, vamos chamar assim, um monopólio. São ensinamentos que são base para toda a humanidade. A crença em Deus, entender como Deus cria o mundo, as forças espirituais que estão envolvendo o mundo. Então, sem dúvida alguma, existem muitos estudos que são realmente ligados ao judaísmo, e aí são mais difíceis para uma pessoa que é leiga, né, no assunto para entender. Existem coisas que são universais. Os ensinamentos para a vida, como dor, sofrimento, alegria, felicidade, capacidade espiritual, tudo isso são ensinamentos que valem para todos. Então seria uma filosofia nesse aspecto, né? E não uma religião. A Kabbalah... Sim, pode falar. Porque, na verdade, a gente tem que entender uma coisa muito importante. O judaísmo não se considera uma religião. O judaísmo se considera um modo de vida. Porque ele vai abranger todos os momentos da nossa vida. Do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme. Do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre. Então, na verdade, é um modo de vida. Por isso que a palavra Torá, que muitos traduzem como Bíblia, significa, na verdade, orientação. É um manual de orientação. São as orientações divinas, que é o nosso Criador, Deus nos dando como nós podemos extrair o que nós temos nesse mundo e na nossa vida. Então, nesse aspecto, se a gente vai chamar isso de filosofia, modo de vida, isso, sem dúvida alguma, é muito verdadeiro. Tá. E, por exemplo, a Madonna deu uma grande projeção à Kabbalah, né? Aderindo ao Kabbalah, divulgando que é a figura mundial. Depois vieram o Winona Ryder, David Beckham e a esposa dele, Vitória, ex-Spice Girl, Demi Moore, Mick Jagger. Essas celebridades somaram ou vulgarizaram a Kabbalah? Isso é difícil a gente analisar, exatamente porque as pessoas procuram, né, as celebridades, então às vezes isso atrapalha mais do que ajuda, mas de uma certa maneira isso está demonstrando na humanidade uma busca espiritual. As pessoas não estão satisfeitas com o mundo material que a gente vive. Satisfação de não alcançar as coisas, mas não nos preenche. Ou seja, o homem, com todo o avanço material que estamos vivendo e estamos enfrentando nos dias de hoje, de repente se sente impotente para lutar ou contra uma pandemia ou contra um vírus
se sente insatisfeito internamente. Porque, de acordo com o judaísmo, é muito simples. O corpo precisa de comida e bebida, a alma também precisa ser alimentada. E quando nós não alimentamos a nossa alma com valores espirituais aplicados à vida prática, ela se sente insatisfeita e ela está em busca. Por isso que as pessoas buscam o espiritual. Às vezes pode ser alguma coisa que está na moda, pode ser uma coisa novidade, pode ser algo que a gente acha que é transformador, um abracadabra da vida, como a gente fala, como chama, a magia, o milagre. Então existem aqueles que estão procurando, às vezes, esses caminhos, porque acham que ali vai tirar o coelho da cartola, como a gente fala. Verdade, não sei se o senhor concorda comigo, o vazio espiritual não é preenchido por coisas materiais. O vazio espiritual não é preenchido com coisas materiais. Agora, o espiritual tem que ser traduzido em atos materiais. Só para explicar isso bem claro, porque às vezes a gente pode se perder nessa viagem, como se fala, então a gente às vezes acaba se confundindo, mas é bom lembrar isso. Tinha um grande sábio que ele falava: o ato espiritual mais elevado é pegar um pedaço de pão material e dar para um pobre que está com fome e tem um corpo físico. O que quer dizer isso? A gente pensa que o espiritual está dissociado da matéria, quando a verdade é que o ato espiritual é aquele que estimula a pessoa a ser melhor nesse mundo. Então não existe algo de mais espiritual, mais elevado, você fazer uma atitude material digna para um outro ser humano. Eu não tinha considerado por esse ponto de vista ainda, não. Eu não tinha considerado esse ponto de vista, não, mas é muito bom. Eu preconizo muito para os meus clientes o trabalho voluntário, mas eu não tive uma visão tão profunda quanto o senhor expôs. Porque o trabalho voluntário tem vários estudos dos benefícios para quem doa. Ela é mais beneficiada do que quem recebe. Mas essa visão espiritual / material, eu achei muito interessante. O meu filho Rony, que está aqui presente, pergunta: aonde que as pessoas podem aprender Kabbalah hoje? Tem sites ou só presencialmente? Olha, tem muito material hoje na internet, e o problema não é esse. É como em qualquer área você conseguir separar um material fidedigno. Material que seja fiel, né? Porque hoje todo mundo vira youtuber, como a gente fala, todo mundo pode colocar qualquer informação. Então você conseguir, nesse mar de informações, selecionar, isso não é uma coisa muito fácil. Então, logicamente, tem aulas, tem pessoas que se apresentam presenciais ou não, tem pessoas que dão cursos pela internet, e existe às vezes Deu uma congelada aí. Deu uma congelada. Também é bom lembrar que existem muitos livros hoje, em várias línguas, escritos até por rabinos ou pessoas que são realmente estudadas, vão nos ilustrar isso um pouquinho melhor. Só para, vamos falar assim, vamos colocar isso assim de uma maneira mais descontraída. Né? Tem uma história que eu conto, é um exemplo, né? Mas ajuda bem a gente entender esse conceito. Eu acho que aí vai passar melhor a missão. Tinha um grande professor da Cátedra de Cabala nos Estados Unidos, PhD, escreveu 13 livros sobre o assunto. Ele decidiu viajar à Terra Sagrada, Israel, Jerusalém, para conhecer um cabalista de verdade. Cabalista de verdade. Então, ele procurou se informar quem é um cabalista e etc. Ele vivia numa gruta, num lugar assim, muito simples, em Jerusalém. Ele bateu na porta e se apresentou. Se apresentou: sou professor tal, PhD em Kabbalah, escrevi tantos livros, tirou todos os livros, colocou lá na mesa e está falando, eu queria aqui aprender um pouco sobre Kabbalah. Kabbalah, né, como a gente fala, na verdade. E o homem... Qual é a pronúncia correta? Kabbalah ou Kabbalah? Kabbalah. Kabbalah, com H no final, né? Inclusive, a palavra Kabbalah significa receber, absorver. É uma sabedoria que foi passada de geração em geração. Mas só quero continuar a história porque vai nos ajudar um pouquinho melhor.
Então, o que aconteceu? O cabalista falou, você não gostaria de tomar um chá? Chá, estava 40 graus, era verão terrível lá em Jerusalém, mas o nosso professor achou que era um bom costume cabalístico. Deve ser algum costume. E o homem, o cabalista, decidiu ele próprio servir. Deve ser um costume cabalista. E foi colocando na xícara chá, 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 até que o chá estava lotado, já estava lotada a xícara. Ela começou a cair no pratinho. E o cabalista ainda estava colocando chá. Aí ela começou a sujar a mesa. Foi para a toalha e já estava chegando nas calças do professor. Ele falou, você não está vendo que está cheio? Não dá para colocar mais nada. Aí o cabalista sorriu. Era isso que eu queria te ensinar. Uma pessoa cheia de si não pode... Uma pessoa que se acha já completa, acha que já conhece tudo, ele não pode ter espaço para receber alguma coisa. Uma das necessidades do ser humano de aprender vem do fato de ele conseguir, vamos chamar assim, se esvaziar. Esvaziar sua mente, se esvaziar do seu ego para ouvir outra pessoa. É muito mais fácil você falar do que você ouvir. E você já fala só o que sabe, né? Exatamente. Quando você ouve, você está aprendendo. Não só isso, Deus já fez o ser humano de forma inteligente. 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais do que fala. 2 ouvidos e uma boca. Assim a gente pode ouvir mais, e quando a gente ouve, a gente aprende. Lógico, quando a gente ensina também, a gente aprende. Quando a gente fala, a gente usa essa habilidade. Mas essa capacidade de você se esvaziar para entender e compreender o que outra pessoa está te dizendo é fundamental nos relacionamentos, na vida, no crescimento espiritual, numa organização ou em qualquer passo da nossa existência. A nossa espectadora, a Hilda Fuchs, um livro para principiantes sobre Kabbalah. Eu não tenho nada assim para indicar especificamente, mas tem que procurar realmente na internet, tem livrarias até judaicas que tem uma série de livros sobre esse assunto, mas tudo depende do, vamos chamar assim, do desenvolvimento da capacidade de abstração. Porque esses conceitos não são conceitos muito simples e que podem ser estudados sem um professor, vamos chamar assim. A pessoa precisa de uma orientação. Leituras vão trazer a ele, vamos chamar assim, um pouco de conhecimento, um pouco de familiarização. Mas, como eu falei, aqui a gente precisa realmente saber selecionar esse material e alcançar aquilo que a gente chama uma luz verdadeira. Eu acho que isso é muito importante. Agora... A Rosane diz que o senhor é um grande sábio. Rosane Brandão está dizendo que... Eu também sou da opinião dela. Tô com ela. Obrigado, Isfan. Rabino, do ponto de vista espiritual, como é que o senhor está vendo a pandemia? Olha, a gente deve saber uma coisa muito importante. Eu não enxergo Deus como um Deus castigador. A gente chegar e afirmar isso é um castigo de Deus porque o ser humano fez isso ou aquilo é uma coisa que nós falarmos. Porque Deus, na nossa visão, é misericordioso, bondoso. Só que as escolhas humanas levam a consequências. Consequências não são necessariamente as melhores. Então, muitas vezes, quem sabe o que possa estar acontecendo, o sinal que a gente está invadindo o território de outras espécies, está destruindo a natureza, está, vamos chamar assim, perdendo o respeito pelo ser humano, por Deus e pelo mundo onde nós estamos, no mundo onde nós vivemos. Então, não é que eu enxergue que seja uma coisa que Deus mandou para nos castigar ou coisa do tipo, mas é algo que nos leva a refletir sobre a vida. Só queria trazer uma ideia que eu estava vendo há poucos dias, mas eu acho muito interessante só para pensar. Eu não vou explicar nada desse jeito, mas vamos ver uma coisa interessante. Todo o grande desenvolvimento teológico da humanidade veio de um ser. Morcego. O senhor pode repetir?
O morcego. Ah, sei. Todas Daquilo é uma as grandes invenções da humanidade vieram do morcego. Por quê? Porque o morcego, a maior parte deles é cego. Então, como que ele viaja os seus quilômetros, ele emite sons, e aí, pelo o som em imagem, vamos chamar assim, sabe como se desviar dos obstáculos. Então, na verdade, baseado nisso, saiu ultrassom, sonar, todo esse trabalho de você transformar um som numa imagem. Até o seu trabalho como um psicólogo, vamos chamar assim, está ouvindo. E ouvir significa enxergar por detrás das palavras, transformar aquelas palavras em uma imagem. Então, a base do mundo é essa. E a base da nossa tecnologia também é essa. É conseguir transformar aquilo que nós chamamos as palavras em imagens. Interessante que na Bíblia, na Torá, quando nós lemos sobre a revelação no monte, está escrito literalmente: e o povo viu o som do shofar, o som da trombeta. Quer dizer, viu o som. Então, isso daí é um fenômeno, vamos chamar assim, diferente. Mas o que a gente pode entender? Que eles conseguiram traduzir o som e transformar isso em imagem. Som é algo basicamente abstrato, porque ele está ligado ao que você ouviu falar, no que aconteceu, não é? Visão, sim, algo concreto, aquilo que você viu com seus próprios olhos. Tanto que se alguém falar para você alguma coisa, mãe, eu vi. Alguém te contou alguma coisa, pode ser verdade ou não, mas o que você viu com seus, você acredita. Então, transformar aquilo que é abstrato em concreto. Então, de uma certa maneira, qual é a nossa vida na Terra? Nós somos seres humanos físicos. O lado material é tangível, é aquilo que a gente mexe com as nossas mãos, pode apalpar. O lado espiritual, muitas vezes para nós, se transforma em algo abstrato. O nosso trabalho na vida, vamos chamar assim, a nossa missão é conseguir transformar esses sons, os sons da nossa consciência, os sons do bem, os sons divinos, em imagens concretas que são aplicadas na nossa vida. Então, veja bem, o morcego é visto, mas não vê. Deus vê, mas não é visto. O homem vê e é visto. E o vírus que chegou, a gente não vê e ele também não é visto. Ele não vê, ele também faz não o é visto. efeito, né? Microscópio e etc. Mas é uma coisa assim interessante, só para refletir e pensar. Mas vamos colocar em termos simples, conseguir, isso é o principal do trabalho dessa parte espiritual, conseguir traduzir aquelas mensagens de uma maneira concreta e real. Então não é a gente viajar num mundo espiritual, se afastar da nossa realidade material. O judaísmo vai pregar, isso é o principal da Kabbalah, que é trazer o céu para a terra. A gente tem que unificar corpo e alma. Nós somos colocados corpo e alma na terra, porque ambos, eles juntos cumprem uma missão nesse mundo. O senhor acredita no Deus conforme Spinoza descreveu, ou o senhor tem uma versão diferente? Porque pelo muito que o senhor fala, que Deus não é um castigador, né? Ele é compassivo, amoroso. O Spinoza Sim. falava mais ou menos isso nos anos 1700 e pouco. É assim que o senhor vê? Não, então a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Deus não é natureza. Isso é uma das ideias ligadas com Spinoza. Deus está além da natureza. Ele também está na natureza. A natureza é uma criação de Deus, mas Deus não é só a natureza que a gente vive. Então, logicamente, Deus é aquilo que é finito e infinito ao mesmo tempo. Deus não tem uma definição. Ele está além da nossa compreensão material, porque a gente não está, vamos chamar assim, a nível de entender. Tanto que a gente costuma falar, se Deus fosse um Deus que eu era capaz de entender 100%, eu jogava ele no lixo. Porque se eu, tão diminuto, sou capaz de entender ele tão grande, então é sinal que não é tão grande. Então, na verdade, saber que nós não somos capazes de entender Deus é a maior sabedoria. Na linguagem dos nossos sábios, o objetivo do saber é saber que não sei. Então você precisa estudar muito e se aprofundar muito para descobrir
quanto você não sabe, quanto você ainda não entende. Então, isso é uma coisa muito, vamos chamar assim, importante, significativa. Então, a gente precisa estar, vamos chamar assim, antenado nisso para realmente poder compreender as coisas. Agora, o mesmo Deus que está além da nossa compreensão é o mesmo que ele quer que a gente compreenda ele dentro dos nossos limites. Ou seja, o ilimitado ou incompreensível não é inimigo daquilo que é limitado e compreensível. A gente tem que conseguir estabelecer uma ponte de ligação entre esses dois mundos, entre o mundo material e o mundo espiritual, entre os nobres objetivos da nossa vida e o materialismo que nós vivemos. Como é que o senhor acha que as pessoas, nosso público, devem se comportar diante da pandemia? Então, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque um dos princípios, que inclusive, como estava falando antes, é que existe divina providência. Divina providência significa que o mundo não foi deixado ao léu. Existe um comandante supremo, vamos chamar assim, existe um criador que, de alguma forma, ele está envolvido em cada aspecto do mundo. E dentro desse envolvimento de Deus, nada acontece por acaso. E nas palavras do Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, de tudo que nós vemos no mundo, nós temos algo a aprender. Então, eu gostaria de trazer duas ideias, ou até um pouco mais, duas ideias principais. O confinamento que nós estamos vivendo, logicamente, pelos riscos de saúde, ele nos leva a refletir. Por exemplo, o valor da família, coisas que a gente não vê e passou a notar na nossa própria casa. A gente estava mais na rua do que dentro de casa. A gente dava menos valor, talvez, às famílias, ou muitas vezes a gente, não tenho tempo de visitar aquele avô que eu gosto e etc. E agora, de repente, você não pode, 3 meses você tem um distanciamento. Então, o confinamento nos leva a um tipo de reflexão. E é uma reflexão muito importante também. Será que é só o nosso corpo que está confinado ou a alma também? Como o nosso corpo, de alguma maneira, sofre com esse confinamento, quando a gente confina a nossa alma, quando a gente não dá a chance para ela expressar o que ela tem de melhor, quando o nível de bondade que existe no nosso interior não encontra eco no mundo exterior, a gente também está confinando a nossa alma. Não só isso. Quando a gente confina Deus a um espaço, não, Deus está só no lugar sagrado. Deus está só nos dias especiais. Deus está só quando eu faço as minhas orações. Eu estou confinando Deus. Deus participa de cada passo da minha vida. Ele, entre aspas, é como um pai. O pai quer que o seu filho seja independente. Então, ele observa cada passo do filho, mas ele não interfere. Ele quer que o filho aprenda. Ele quer que o filho ande. Ele quer que o filho siga o comandante supremo. Não é? Mas ele não interfere. Ele deixa o filho aprender com as suas quedas, com as suas falhas, com os seus fracassos. Não é um pai super protetor, então? Fala? Não é um pai super protetor? Não. Errar é humano. Insistir no erro é que é o problema. Só para ilustrar isso um pouquinho melhor, tinha nos próximos dias, agora na quarta-feira à noite, amanhã à noite, é aniversário de falecimento da elevação da alma do famoso Rebbe de Lubavitch, que era um grande líder judaico que há 26 anos atrás foi a sua elevação. Ele morava em Nova York, tinha influência em todas as partes do mundo e também uma mensagem muito forte para todas as nações. Então, uma vez, ele costumava dar caridade para as pessoas e uma bênção lhe associava dar caridade e uma bênção. Quando alguém vinha pedir uma bênção, um conselho para ele, ele dava para aquela pessoa uma nota de $1 e falava, leve isso e dê a um necessitado. E ele se baseava num dito do seu sogro, que falava, quando 2 pessoas se encontram, elas têm que pensar num terceiro. Então, ele fazia isso. Me encontrei com você, você está vindo me pedir algo, vamos pensar no que a gente pode fazer com a outra pessoa. Então, vinham todo tipo de pessoas, judeus e não judeus, para receber essa brachá, essa bênção que ele costumava dar aos domingos. Então, uma vez tinha uma mocinha, não é? Uma menina, que entrou naquela fila e entrava de todas as idades, até bebês estavam acompanhados dos seus pais, o prefeito de Nova York estava lá, a CNN e várias autoridades, judaicas ou não.
E quando uma dessas crianças foi até lá e ela recebeu toda feliz o dólar, ela foi sair e caiu de cara no chão. Caiu de cara no chão, ficou muito chateada. Pô, eu estava agora, nesse momento, recebendo uma bênção, estou caindo no chão. Ela voltou para a fila, ela falou, quero saber o que aconteceu. Chegou lá, de novo na frente do Rebbe, eu recebi a sua bênção, eu pensei que eu não ia cair, eu caí de cara. Ele sorriu para ela e falou, a minha bênção não é para você não cair, é para você se levantar depois de cair. Boa. Você conseguiu Muito se boa erguer da essa. sua queda. Então, Muito isso é boa uma essa. mensagem importante. Então, de uma certa maneira, Deus também quer isso. Ele não quer que a gente não erre. Ele quer que a gente aprenda com os erros e se levante. Consiga dar a volta por cima. Isso é muito importante. A gente não aprende com erro, a gente aprende corrigindo o erro, né? Lógico. Os erros também fazem parte do plano divino. Às vezes a gente aprende mais com eles do que com os nossos acertos. Muito mais. Eu sou especialista nisso. Eu estou aqui, em autodidatismo com os erros. E ainda bem que eu errei no passado, que nessa idade mais avançada, os erros têm menores consequências. Então já não cometo as mesmas bobagens do passado. Foi didático, foi didático. Tem várias mensagens aqui, deixa eu ler alguma coisa, que não são acho que exatamente perguntas, mas são elogios. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui. Que lindo! A Miriam Gdansky diz muito bom. A Dirce Maria lhe dá os parabéns. A Rosane diz boa. Cristina diz assim é Deus. A Ívia diz que isso serve muito para a nossa vida, verdade. Tem muitos comentários, todos extremamente favoráveis. O que eu deixaria para o nosso público? Que bom. Agora, eu acho também uma coisa importante que a gente esclarecer, que vai nos ajudar, não é? Dentro dessa situação, a gente tem que manter uma atitude positiva e otimista. Porque pior do que a própria pandemia é o pânico, é o isolamento, é a depressão que isso pode causar. Então, a gente precisa, vamos estar atentos, aproveitar esse momento para um crescimento e auxiliar as pessoas que precisam da nossa ajuda. Sejam aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, aquelas pessoas que estão sozinhas e precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Existe, às vezes, a possibilidade de você telefonar. A gente sabe que, exatamente devido à situação, não podem ser visitados. Então, imagina aquela pessoa, aquele avô que estava acostumado que os netos visitavam os amigos, os filhos, e não está podendo receber nenhuma visita nesse momento. E ele está, geralmente... Tá certo. Então, imagina uma coisa dessa. Então, falar com alguém, receber um telefonema, dar uma boa palavra, isso é mental. Então, isso é uma primeira coisa que eu queria passar como uma mensagem da pandemia, que é importante. Quem sabe a gente estava muito junto e, em verdade, isolado. Como eu sempre costumo falar, às vezes você tem 10 pessoas numa mesma sala e cada um está com WhatsApp. Estamos falando em outros mundos. E agora, de repente, a gente parece que teve que se conectar com o interior da família, do nosso ser e da nossa própria vida. Acho que também um ponto a lembrar, não é? Que isso é importante. Como falamos antes sobre dor, mal, e isso é importante lembrar. No judaísmo, a gente acredita que o ser humano, judeu ou não, tem uma missão. A missão do ser humano não é vir ao mundo sofrer para ganhar o paraíso. A visão judaica é que o paraíso era na terra. O homem acabou desviando as coisas. Como a gente fala, o rio era maravilhoso, cidade maravilhosa. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas se era maravilhoso, se era belo, é sinal que nós podemos devolver o mundo a esse estado. É para isso que Deus mandou. Ele nos mandou para transformar o mundo no jardim do Éden. Nas palavras hebraicas da Kabbalah, Tikkun Haolam. Ele nos mandou aqui para corrigir o mundo, para transformar esse mundo num mundo mais belo, num mundo mais positivo, num mundo do bem, num mundo em que a gente traduz o espiritual
em termos materiais. Porque não adianta essa viagem espiritual toda se a pessoa maltrata os outros, não sabe ser gentil, não sabe manter um comportamento humano, solidário. Então, tudo isso está vindo à tona nesses momentos, porque a gente fica impressionado com o sacrifício de médicos, enfermeiros, voluntários, pessoas que estão colocando em risco as suas vidas para salvar outras pessoas que eles talvez nem conhecem, nem viram. E a gente vende os perigos que eles estão passando só para beneficiar as pessoas, ajudar pessoas que eles nem conhecem, nem vão receber talvez nenhum tipo de recompensa por isso. São heróis. São heróis. Então, os verdadeiros heróis, aqui que a gente chama heróis anônimos, eles são as celebridades, só que não aparecem como celebridades. Essas são as verdadeiras celebridades. Eu fico tanto revoltado na televisão, anuncia lá no Big Brother, o herói não sei o quê, futebol, o herói não sei o quê. Eu digo, me poupe, heróis são esses aí. E tal, todos em alto risco. Pede que o senhor conte uma história, uma paraxá interessante. O senhor pode fazer isso? O senhor é de histórias também, né? Muitas histórias boas. Não. Posso contar. Vamos pensar agora numa história, em algo que a gente pode passar de positivo. Posso dar sugestão? E positivo. Quer falar? Pode falar. Não, pode me dar uma sugestão, uma história que certamente é aquela história de botar o bode na sala. A pandemia seria o bode. Não tem dúvida, mas só que de repente a gente vai começar a dar valor à nossa vida. Eu era feliz e não sabia, como se fala, né? Exatamente. Eu era feliz e não sabia. Mas eu acho que a gente tem que visualizar a história sendo levada para a nossa vida. Sempre uma lição, vamos chamar assim, de moral, algo que a gente pode aprender para a nossa vida. Então, os trechos da Torá, Paraxá, que nós estamos lendo nessas semanas, falam sobre liderança. Liderança. E liderança é uma coisa importante. Nós temos muitos líderes, mas falta liderança. Falta liderança. A liderança é diferente de termos líderes. A gente precisa de líderes que a gente possa se espelhar neles. Líderes que possam nos transmitir uma mensagem boa e positiva. Então, a gente está falando nesses trechos sobre a liderança de Moisés. Moshe, aquele que salvou o povo judeu do Egito e levou o povo judeu até a beira da terra prometida, 40 anos no deserto. E quando a gente vê o que escrevem os nossos sábios, a escolha divina de Moisés, a gente encontra uma coisa muito interessante. Moisés é uma pessoa que não ficou indiferente ao sofrimento dos seus irmãos. E viu no Egito alguém apanhando, ele foi e tomou a defesa daquela pessoa. Não só isso, ele era um pastor de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, literalmente. E um dia, uma das ovelhas se desgarrou e foi até um riacho, até ela. E aí ele cuidou daquela ovelha que estava cansada, carregou ela de volta até o seu rebanho. E muitos falam que é por isso que Moisés é chamado um pastor fiel, ou pastor da fé. E por isso ele foi escolhido. Mas vamos analisar isso um pouquinho mais profundo. Que é isso que eu quero trazer para vocês, que acho que é importante. Alguém que cuida bem dos animais é uma grande qualidade. Nós temos que cuidar bem dos animais e da natureza. O nosso problema é que nós cuidamos bem dos animais e não das pessoas. Na Alemanha nazista, existiam leis e regras rigorosíssimas. A pessoa era preso se ele fizesse um animal sofrer. Mas eles foram capazes de matar não só 6 milhões de judeus, 50 milhões de pessoas, de todas as nacionalidades e todos os credos. Então, aquilo que todos se preocupavam com os animais e tal, mas infelizmente não deram valor à vida humana. Então, o que quer dizer isso? Moisés sabia cuidar das ovelhas e cuidar do meu povo? O que é isso? Então, na verdade, aqui tem uma mensagem muito forte.
a ovelha, geralmente, ela é pacífica. Ela segue o rebanho. Quando uma ovelha se distancia, o que você imagina? Ela é uma ovelha rebelde. Ela está se rebelando contra a liderança e etc. Moisés não viu isso. Quando ele foi pegar aquela ovelha perto do riacho de água, a primeira coisa que ele pensou, você estava com sede. Eu deixei de dar água e você foi procurar aquilo que você precisava. Eu é que falhei. Desculpe por não ter interpretado a sua saída da maneira correta. Então, quando a gente precisa de líderes, a gente precisa de líderes que estão dedicados. Uma liderança que não é abusiva, mas sim uma liderança servidora. Entender que na rebeldia da pessoa, na insatisfação da pessoa, está a semente do bem. A revolta não é uma coisa negativa. A gente só tem que saber canalizar aquilo para o bem. Então, as situações negativas, ou vamos chamar assim, desafios que vêm à nossa vida, precisam ser enxergados dessa maneira. Fácil a gente culpar as pessoas. É fácil a gente apontar o dedo e falar esse é errado, aquele é errado, esse não fez o que tinha que fazer. Tem pouca gente para arregaçar as mangas e mãos à obra. Tem pouca gente para ir buscar a ovelhinha que está com sede. E buscar a pessoa que está buscando um alimento espiritual, está buscando uma palavra de amor, uma palavra otimista, uma palavra de vinho, porque, infelizmente, no mundo onde nós vivemos, o bem não ganha manchetes. O que ganha manchetes é a corrupção. Tem razão. Ou todas as coisas negativas. Só um avião que cai a notícia. Só um avião que cai que vira notícia. E quantos não caem? Isso é o... Rabino, esse é o ponto. Né? Eu queria... O Instagram vai cortar a nossa comunicação. O senhor tem experiência com o Instagram, sabe que tem um tempo determinado. Eu estou muito honrado com a sua presença. O público está maravilhado com as suas palavras. A imagem, acho que muito fazia de Rabino, aquela barba, aquele chapéu, uma pessoa austera, fechada, foi desmistificada. O senhor converteu muita gente aí, espiritualmente, pelo menos falando. O senhor a Rosane está dizendo, eu estou maravilhada com esse grande sábio, um verdadeiro líder. Obrigado, Rabino, obrigado, Luiz. Então, essa resume todas as mensagens que nós estamos recebendo. Queria agradecer muito a sua presença, avisar a todos que essa live amanhã já deve estar reproduzida no Instagram, vai estar gravadas à disposição de quem quiser dar um repeteco aqui. A Brenda Sterling, que me recomendou o senhor, parabéns para o Rabino e para mim. Obrigado aí, Brenda, só fiz algumas perguntas. Então, muito obrigado. O senhor é uma grande pessoa, o senhor acrescentou muito, um show de sabedoria, simpatia, simplicidade. Muito além do que eu esperava. A verdade é essa. Muito além. Meus parabéns, Rabino. Quer deixar alguma mensagem? À vontade. Vou deixar uma mensagem final que acho que é importante. Na vida, as pessoas estão preocupadas em receber. A gente se coloca numa posição que nós somos necessitados. De amor, de carinho, de dinheiro, de reconhecimento, qualquer coisa do tipo. Quando, na verdade, o que nos preenche como pessoas não é ser necessário e ter as suas necessidades atendidas. É ser necessário. A gente não veio ao mundo para receber, a gente veio ao mundo para doar. E é um doar e receber contínuo, que traz vida. Existe um rio em Israel, que é o Rio Jordão. E ele o Rio da Galileia, desculpe, ele é alimentado pelo Rio Jordão. E a gente tem o Mar Morto, que também é alimentado pelo Rio Jordão. Só que tem uma diferença. O Mar da Galileia, como a gente chama, é cheio de vida, um local turístico, cantam as crianças, os passarinhos estão lá, uma coisa fantástica. O Mar Morto, só quem precisa de algum tratamento vai lá, um local turístico, mas é morto, como fala a palavra. Qual é a diferença entre esses dois mares? Ambos habitados pelo Rio Jordão, só que tem uma diferença fundamental. Para cada gota que entra no Mar da Galileia, sai outra. Então a água está em movimento. No Mar Morto, cada gota que entra, ela é sugada e absorvida. O dar e receber constante nos transforma num mar vivo.
Não é só dois mares que existem, dois tipos de pessoas que existem. E a gente escolhe que tipo de pessoa a gente quer ser. E que a nossa escolha seja a escolha da vida e do bem. Ou seja, precisamos que precisem de nós. Eu agradeço muito a todos, especialmente ao Rabino, obviamente, desejando que vocês se cuidem muito bem e fiquem todos na paz. Obrigado, Rabino. Show! Obrigado a vocês. Só bons momentos aí para todos. Podem seguir as nossas instruções, que a gente sempre dá lives e etc., em várias oportunidades, para que a gente possa, vamos chamar assim, realmente ter mensagens do bem, positivas, otimistas, de autocrescimento e retificação, como a gente fala do mundo, autoaprimoramento, e saber qual é o nosso caminho na vida. Isso que eu acho que é o mais importante, fazer o bem, que isso é o mais importante de tudo. O senhor fez isso hoje muito bem. Um abraço, então. Paz para todos. Tchau.